Eu quero hoje falar com você sobre entendendo a mente de Deus. Diga comigo, entendendo a mente de Deus. Olha para teu irmão ao teu lado e pergunte a ele: você entende a mente de Deus? O apóstolo Paulo fala em Coríntios, ele diz assim: ora, nós temos a mente do Senhor. Como assim a mente do Senhor? Como nós temos a mente do Senhor? Nós temos o Espírito Santo em nós. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, ele comunica conosco a sua mente, o seu fluir, Ele comunica conosco as suas sensações, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido dentro de mim. Paulo diz: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Ou diz assim: nós que somos nascidos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Existe uma série de correlações entre o cristão e o Espírito de Deus dentro dele. Hoje eu fiz uma meditação em Provérbios 20, versículo 27. Projeta para mim, por favor. Deixa eu começar falando sobre Provérbios 20, 27, que eu mostrei hoje. Meu tema dessa mensagem é como fazer as guerras. Fala comigo, como fazer as guerras. Mas eu queria ler esse texto antes de começar. O espírito do homem, diga comigo, o espírito do homem, diga, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do seu corpo. O espírito do homem, O homem é corpo e alma. Diga comigo, corpo e alma. Quando nós nascemos de novo, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nós. Aí nós passamos a ser corpo, alma e espírito. Então diga comigo, o homem normal, corpo e alma. Diga, o nascido de novo, corpo, alma e espírito. Quando o Espírito Santo vem para dentro de nós, a Bíblia diz que ele se torna uma lâmpada. Toda lâmpada, ela pode ser acesa ou apagada. Quando você acende a lâmpada, você tem o quê? Discernimento. Quando você acende a lâmpada, você tem discernimento. Você sabe onde está a sua roupa, você sabe onde está seu tênis. Quando você acende a lâmpada, você sabe por onde está, a passagem, por onde está a televisão, no quarto. Com lâmpada você discerne, com lâmpada você tem compreensão. Quando a lâmpada está apagada, breu, você não enxerga nada. Você tem que mover tateando, você não tem discernimento nenhum. A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós é a lâmpada. Deus colocou uma lâmpada dentro de você. E quando você aprende a discernir esta lâmpada, diz assim: o Espírito do Senhor é a lâmpada dentro do homem, que esquadrinha o homem. O que é esquadrinhar? Mostra onde você está certo, mostra onde você está errado, mostra se você entristeceu o Espírito Santo, mostra se você vai estar alegre. Quer dizer, ele esquadrinha. Então eu e você, temos a responsabilidade de aprendermos a discernirmos a mente do Senhor. Então diga comigo, primeiro princípio para fazer a guerra. Anote aí na sua agenda, anota aí no seu material. Diga, primeiro princípio para fazer a guerra. Diga, primeiro ponto, discernir ou esquadrinhar nosso coração, por meio do Espírito Santo. Aprenda a andar com o Espírito Santo, e ao andar com Ele, você vai aprender a saber se Ele está triste, se Ele está alegre, se você errou, se você falhou, se você tem que se arrepender, se você falou demais, se você falou de menos. Quando eu entro em qualquer reunião, eu digo: Espírito Santo, toma meus lábios, Espírito Santo, toma meus olhos, Espírito Santo, toma toda a minha vida. Porque o primeiro ponto para você fazer a guerra é discernir o Espírito do Senhor. Quero uma salva de palmas ao nosso Deus. Aprenda a discernir
o Espírito do Senhor dentro de você. Ah não, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas Ele está lá dentro. Você não está treinado, você não treinou seus ouvidos para escutá-lo, para discerni-lo dentro de você. Muitas vezes Ele está te dando um impulso, muitas vezes Ele está falando com você e você não está nem percebendo. Por quê? Porque o Espírito Santo não grita, Ele fala suavemente. Põe a mão nos seus ouvidos e diga: Deus, mais forte, Deus, diga: afina meus ouvidos para ouvir as suas direções, em nome de Jesus. Quantos podem dizer eu recebo? Dá uma salva de palmas. Afina meus ouvidos. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo: não vá, não entra, saia, não compra, não faça isso. Quantas vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo tentando me guiar, e graças a Deus eu me coloquei maleável para Ele guiar a minha vida. Então a primeira coisa de você fazer a guerra é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não atropele o Espírito Santo, não confie no seu entendimento, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar é não te apoie. Não pense que o seu entendimento é suficiente. Aprenda a orar para tomar decisão. Aprenda a orar, pergunta a Deus o que Ele acha daquela situação. Não entre numa situação, não entre numa guerra, não entre numa batalha sem você perguntar o que o Espírito Santo pensa daquela situação. Mais forte. Bem forte. Você sabe no Velho Testamento qual foi considerado o momento mais triste da história do povo de Deus? Vocês sabiam disso? Bispos, pastores, vocês que são mestres na palavra, qual o momento mais triste, mais doloroso da história de Israel? História de Israel, fora do Éden, fora de Moisés. Israel estabelecido como nação. Sabe qual foi o momento que mais machucou a nação? Foi a morte do rei mais precioso que nasceu em Israel, melhor do que Davi. A Bíblia diz que ele tinha um coração melhor que o coração do rei Davi. Ele era íntegro, ele era reto, ele era justo. Sabe qual é o nome dele? Josias. O rei Josias, ele foi o que a Bíblia considera de a pérola preciosa entre a linhagem real. Sabia? A Bíblia diz lá em Crônicas que não houve um rei como Josias, nem Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Josias foi considerado o melhor homem, o melhor líder, o homem de maior compaixão, o homem de maior coração, o homem de maior aliança com Deus. Sabe quantos anos ele morreu? 42. O que é isso, bispo? Pois é, reinou pouquíssimo. Sabe por quê? Com aquele coração, com aquela comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque ele entrou numa batalha sem que Deus mandasse ele entrar naquela batalha. Ele entrou numa batalha por si só. Ele entrou numa guerra que não tinha nada a ver com ele. Olha para teu irmão e diga: não entre numa guerra, numa batalha que não é sua, a não ser que Deus te empodere e te mande. Quero ouvir um amém e uma salva de palmas. Tem gente que entra na batalha dos outros, entra na batalha do seu líder, entra na batalha do seu discípulo, entra na batalha da pessoa que você está ajudando. Aí sim. Agora, entrar na batalha dos outros, você nem conhece. Entrar na fofoca, na briga, na contenda, na intriga, fala: sai fora. Faz assim, ó, diga: debaixo do meu pé, em nome de Jesus. Tem nada com isso. Tem nada com isso. A não ser que Deus te mande, a não ser que Deus dê uma palavra. Não entre em qualquer guerra. O povo de Deus, nós hoje, né, somos muito inflamados por internet, inflamados por isso, inflamados por aquilo, e a gente nem sabe que muitas vezes aquilo tudo lá é mentira, falatório, etc.
Josias morreu numa batalha que não era a batalha dele. Engraçado, que me impressiona, é que Josias foi alertado por Faraó Neco. Faraó Neco, nome do cara, era o rei do Egito. E o rei do Egito foi lutar contra a Síria. Não tinha nada a ver com Israel. E de repente o Josias, rei de Israel, homem de Deus, entra naquela guerra. E o Neco, faraó do Egito, falou: Josias, tu é um príncipe, tu é um cara precioso. Minha batalha não é contra você, não tem nada a ver com você. Eu gosto de você, prezo Israel. Minha batalha é contra o povo de lá. Deixa eu acertar a conta com eles. Eles me abusaram, não tem nada a ver. Aí Neco: não, eu vou na guerra, papapá. Foi e morreu. Foi e morreu. Deus só nos protege. Diga comigo: a proteção mais forte. Só existe proteção quando estou dentro da missão. Faz assim, ó. Só existe proteção. Sobe as duas mãos. Quando estou dentro da missão. O que aconteceu com o faraó Neco? Ele não discerniu o espírito, ele não acendeu a luz, ele não esquadrinhou. Quantas vezes Davi foi para as guerras e ele perguntava ao Senhor: subirei eu? Subirei eu? Sobe. Não suba. Rodearei eu meus inimigos? Rodeie por tal lugar. Davi era muito zeloso, muito cauteloso para saber se ele entrava ou não nas guerras. Por isso ele não perdeu nenhuma batalha. Davi nunca perdeu a batalha, porque se era um homem que aprendia a depender de Deus na oração, a ouvir a direção de Deus nas guerras, era Davi. Era Davi. Ele não ouvia a voz de Deus quando ele estava em descanso, tanto que ele acabou caindo algumas vezes, nunca em batalha, quando ele estava em descanso. Ali que ele relaxava, ali que ele se descuidava. Então, se faz a guerra, então diga comigo: número 1, discernindo o Espírito de Deus. Se ele está triste, se ele está me ungindo, como é que o Espírito Santo está, se ele está falando comigo, discerna, escuta o Espírito Santo de Deus. Não vá pela sua própria cabeça. Não vá pela sua própria cabeça. Segunda coisa, qual é? Segundo princípio para fazer a guerra, acabei de falar: não suba nas batalhas que não são suas. Tenha muita segurança. Suba na batalha dos seus discípulos. As batalhas dos seus discípulos são suas batalhas. Batalha de Ló, Abraão foi resgatar Ló. Embora Ló não estivesse mais sobre Abraão, sob o cuidado dele, mas tinha aliança, era filho adotivo. As batalhas dos meus filhos são minhas batalhas. As batalhas dos seus filhos são tuas batalhas. As batalhas das suas mães são suas batalhas. As batalhas dos seus pais são suas batalhas. As batalhas dos seus discípulos são suas batalhas. As batalhas dos filhos são suas batalhas. Quero ouvir um amém? Jejue, ore, oriente, invista, arranca a tua espada e vai para a guerra. Abraão foi buscar Ló, embora Ló não merecesse, estava lá em Sodoma e Gomorra. Lá foi Abraão, arriscou a vida dele, mas trouxe Ló de volta. Ló voltou e se meteu em Sodoma e Gomorra de novo. E aí, fogo do céu. Aí Abraão não tinha o que fazer. Mas Abraão não abandonou seu sobrinho, não abandonou seu filho adotivo. Então as batalhas das nossas famílias são nossas, né? Claro. Batalha dos discípulos, batalha dos líderes, batalha do líder. Quando o líder tem uma meta, a meta é sua. Quando o líder tem uma chamada, uma missão, a missão é sua. Porque vocês estão em aliança. Quantos podem dizer amém? Aponta para teu discípulo, para teu líder e diga: tuas guerras são minhas guerras. Diga: tuas batalhas são nossas batalhas. Diga: e nós venceremos juntos todas elas em nome de Jesus Cristo. Nós venceremos todas elas. Melhor é serem um do que dois. Como é que é? Melhor é serem um do que dois, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Projeta para mim Juízes 1, 11, 20. Juízes 1, 11, 10. Vamos começar do 10.
em diante. Juízes 1:10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, que habitava onde? Mais forte, aonde? Aonde? Diga, Hebrom. Essa palavra Hebrom significa unidade, união. Significa ligados, concordados. Todo mundo absolutamente pensando a mesma coisa. Isso é Hebrom. Hebrom quer dizer uma fortaleza da união, da unidade. O nome de Hebrom antes era Kiriat Arba, porque Kiriat Arba era o nome do fundador da cidade, que era o pai dos gigantes, avô ou tetravô de Golias. Golias era filho da descendência de Kiriat Arba, que Davi matou. Nós estamos em Josué. Golias está lá em Davi. A distância de Josué para Davi é quase 300 e tantos anos, quase 500 anos, é muito longe. Mas Golias era descendente de Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, Aimã e Talmai. Quem eram esses? Próximo versículo. Filhos deles, né? Dali partiu contra os moradores de Debir, que antes cujo nome era Kiriat Sefé. Você está vendo? Kiriat Sefé, Arba, tem uma raiz comum da família dos gigantes. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, primo de Axa, o mais novo que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi, insistiu com ele, com o pai, para que lhe pedisse um campo ao pai dela. E ele apiou do jumento, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me fonte de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Faça assim com a sua mão, ó. Fontes superiores, faz assim, ó, fontes inferiores. Olha para teu irmão e diga: o melhor dos dons do Espírito, do mover de Deus, do avivamento. Faça assim, ó, o melhor dos salários, dos patrimônios, melhor das riquezas naturais. Quantos querem essas duas riquezas? A riqueza que vem do céu, a riqueza que sobe na terra. Quantos querem as duas? Diga aleluia. Diga comigo, terceiro ponto, diga, terceiro ponto. Diga, se tem esta unção quando nós conquistamos as nossas batalhas juntos. Olha para teu irmão e diga: conquista Hebrom. Mais forte, conquista Hebrom, e você terá fontes superiores e fontes inferiores fluindo na tua vida. Conquista Hebrom. O que significa conquistar Hebrom, bispo? Conquistar Hebrom fala de nós conquistarmos a unidade. Unidade com o seu casamento, unidade com a sua mulher, pegar na mão, orar juntos, concordar, ajoelhar juntos. Com unidade na sua célula, unidade na sua equipe, ninguém traindo, ninguém falando mal, ninguém fofocando, todo mundo unido. Unidade na equipe, unidade na igreja. Quanto mais unidos nós formos, mais fácil os gigantes estarão aos nossos pés e cairão. Não faça a guerra dividido. Não faça a guerra fragmentado. Não faça a guerra pensando uma coisa, a sua mulher pensa outra. Vocês não têm unidade naquilo. Nós vamos comprar o apartamento, ela acha que sim, você acha que não, né? Nós vamos comprar o carro, ela pensa que sim, você pensa que não. Nós vamos ter um nenenzinho esse ano, ela não quer e você quer. Fala comigo, chega, basta. Olha para teu irmão e diga: primeiro nós vamos concordar.
Diga, nós vamos conversar, nós vamos alinhar, nós vamos afiar a espada. Quando nós estivermos unidos, diga, nós vamos para a batalha. E será assim, rapidamente, a cabeça do gigante estará nas nossas mãos. Rapidamente. Se faz a guerra cuidando da unidade. Se faz a guerra, não é? Cuidando para conquistar Hebrom. Hebrom é o único monte na Bíblia que tem duas fontes. A fonte inferior e a fonte superior. É o único lugar na Bíblia que nós encontramos as duas unções. Quantos querem unção de receber riquezas aqui? Diga aleluia. Só um minutinho, olha para cá. Tu sabia que tem uma unção especial chamada a unção de receber riquezas? Essa unção está clara em Deuteronômio, em Números, em diversos lugares na Bíblia. Isso é uma unção especial. Riquezas não vêm só pelo trabalho, riqueza vem pela unção que Deus te dá. Quando você tem a unção, meu amigo, mesmo que você for vender pipoca, você vai ser o pipoqueiro mais rico do mundo e vai estar vendendo pipoca lá nos Estados Unidos, na Europa. Você vai estar exportando pipoca. Estou falando aqui para nossas igrejas. Vou lembrar aqui uma coisa, né, rapidamente, eu estou falando para todo mundo. A igreja de Itajubá, querida Minas, aquele abraço, saudade de vocês. Quantas vezes eu fui em Itajubá? Itajubá é sul de Minas, 6 horas de São Paulo, de carro, né? Quando eu comecei em Itajubá, Bispo Erasmo estava lá, Bispa Cláudia. Nós reunimos 2 da manhã, da meia-noite às 2 da manhã, num carro, 5 jovens. Eu vindo do Rio, não tinha horário, passei por lá, reuni com eles num carro, os ungi, estabelecemos a comunidade evangélica de Itajubá, saí dali, entrei no carro e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo 6, 7 da manhã, peguei o ônibus e fui para Goiânia. Naquela época eu morava em Goiânia. Assim nós abrimos a igreja de Itajubá. E nós fizemos muitos eventos em Itajubá, uma igreja maravilhosa. Uma igreja que de Itajubá saíram mais de 60 pastores e bispos hoje. Vamos dar uma salva de palmas. Hoje é o bispo Francisco. Parabéns, Francisco, querido. Hoje é o bispo Francisco, que é professor universitário, não é? Um cara maravilhoso, não é? Um grande líder na cidade. Inclusive com ações como secretário da prefeitura lá. Muito bom. Eu me lembro que uma vez eu fui, e quem estava comigo, o menino que estava comigo falou: bispo, eu vi que tinha estava andando assim, vocês são novinhos, não sabem disso, saindo de Itajubá. A estrada não era tão larga, asfalto, não era mão dupla não, uma mão simples, vinha de carro, e eu vi que no acostamento tinha tanto carro. Eu falei para ele: que esses carros estão aqui? Tinham 50 carros. Ele disse: bispo, você não vai acreditar, esse povo aí está aí parado, sabe para quê? Aqui ó, tinha um quiosque lá na frente, um quiosque de zinco. Então para comprar, eles estão aqui comprando pé de moleque. Que? Comprando pé de moleque. Perguntei: tem diet? Eu não como açúcar, né? Estou brincando. Aí eu falei: não pode. Sim, senhor. Eu falei: vamos parar. Eu quero ver esse pé de moleque milagroso desse jeito. Como é que tem? Ele falou: não, você não está entendendo. Esse pessoal aqui veio de São Paulo comprar pé de moleque. Tinha carro de São Paulo, do Rio. O quê? Campinas. Como? É o pé de moleque mais famoso do Brasil. Aí nós paramos, fomos lá, compramos o pé de moleque. Demorou, compramos o pé de moleque. E eu fiquei ali, macio. Pé de moleque costuma ser duro, né? Assim, não macio, diferente. Aí eu comecei a perguntar. Eu falei: sabe onde está morando os donos dessa empresa que hoje vende pé de moleque? Não. Está morando em Miami. Hoje eles levaram para Miami, moram em Miami, vêm para o Brasil de vez em quando, administram aqui, mas eles estão vendendo pé de moleque para o mundo inteiro, e ficaram milionários. Tem um avião particular deles.
Olha para teu irmão e diga: me dá sua mão aí, faz assim, ó. Diga: Deus te dê unção de riquezas. Venda pé de moleque, venda pipoca, venda água, venda qualquer coisa. Quando você tiver a unção de Deus, Deus vai te levar às alturas com a unção das riquezas. Essa é a unção. Essa é a unção que vem do Espírito Santo. Nós queremos muito a unção dos céus, falar em línguas, poder para cura, poder para evangelização. Isso é maravilhoso. Quantos podem dizer amém? Eu quero isso cada dia mais. Eu quero avivamento, eu quero a unção de Deus. Agora, eu também quero a unção das fontes que brotam daqui de baixo. Mas eu tenho isso quando você tem esses 3 itens que eu te dei. Aprenda a fazer a guerra. Não entre em qualquer batalha que não seja sua. Ponto 2. Ponto 1. Antes de entrar na guerra, pergunte ao Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Converse com Ele. Não deixe o Espírito Santo estar triste na sua vida. O Espírito Santo é como uma pombinha, né, muito suave. Ele não assenta em qualquer lugar impuro. Limpa a sua mente, limpa seus olhos, limpa a sua língua. Se você falou alguma coisa que entristeceu, oh Deus, me perdoa, Senhor, não foi mal, me perdoa, não vou tocar nisso mal, oh Jesus, guarda. Você criticou o irmão indevidamente, oh Deus, me perdoa, abraça ele, ora com ele, não precisa nem ir lá, falar, oh, me perdoa, não, mas acerta por dentro. O Brasil hoje está numa situação no vale da decisão. A gente não sabe como vai ser tudo isso, não sabe. Mas, como eu falei hoje, nós temos, nossa missão maior é o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha para teu irmão e diga: nossa primeira missão é o reino de Deus. Diga: depois é sermos cidadãos. Então tem as duas coisas, mas o reino de Deus, amar almas, pregar o Evangelho, fazer as guerras do Senhor. Agora, claro que tem ser cidadão, claro, mas a vida é dinâmica. Amanhã eu vou dar a continuidade desta palavra. Quem vai estar aqui amanhã? Levante a mão. Opa, quase todo mundo. Quem não poderá vir, deixa eu ver. Porque eu quero te mostrar amanhã a sequência dessa palavra. A gente não faz a guerra de qualquer jeito. A gente não. Quantos concordam que nós vamos fazer a guerra e sair melhores, mais abençoados, mais maduros? O Brasil melhor, o Brasil de avivamento, o Brasil da justiça, o Brasil da verdade. Diga amém, Jesus. A gente não vai fazer uma batalha para sair pior, para sair um caos. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Você não vai entrar numa batalha com o seu esposo, com a sua esposa, para sair pior, para sair quebrados, financeiramente machucados, detonados. Não tem sabedoria nisso. Eu quero ser herói. Eu tinha um amigo, eu era muito doente, pastor, pregador. Eu tomava antibiótico a cada 21 dias, o mais forte que existia. Conhece Bezetacil? Na época que eu era mais jovem, né? Só tinha esse Bezetacil. Tomava um bicho desse tamanho todo 21 dias. Por um ano. Acredita? E eu pregava muito, viajava, molhava, adoecia, garganta, ficava 10 dias sem falar. E um dia Deus mandou um amigo, PhD em saúde, pastor, colombiano, mas boliviano. Nasceu na Bolívia, mas vivia na Colômbia. A mulher dele, americana. E ele era um cientista sobre saúde. Saúde. Era um doutor, um médico sobre saúde. Não era, porque hoje todo mundo tem especialização em doença. Cardiologista, coração, né? Ginecologista, mulher, né? Certo? Proctologista, homem, né? E assim vai. Cada um é especializado nas doenças de uma parte do corpo. Existe uma medicina chamada medicina integral, holística, que ela estuda a saúde, e assim era ele. Ele falou: eu vou te curar,
Você nunca mais vai ter nada. Chamava Júlio. Ô Júlio, para com isso. Vou dar-te um curso, uma graduação. E me levou, eu me matriculei nos Estados Unidos e fiz um curso à distância de 3 anos sobre saúde. E esse homem foi assassinado pela máfia. Tirou na cabeça, na Colômbia. Por quê? Ele sentiu, ele falou para mim, eu vou morrer, eu vou ser mártir. Eu falei, cara, o céu não precisa de você não, nós é que precisamos. Fica aqui ajudando a gente, Júnior. Não vai embora não. E a história é longa. Ele morreu precocemente. E eu aprendi na experiência com o Júlio como fazer as guerras. Olha para teu irmão e diga, nós vamos vencer. Diga, nós não vamos nos quebrar nesta guerra. Nós vamos sair mais forte, mais maduro. Nós vamos sair mais ungidos. O Brasil vai sair mais abençoado, mais cheio de avivamento. Tudo que nós queremos é o Brasil para Deus, o Brasil para Jesus. Agora, a gente quer isso. E para chegar nisso, nós temos que aprender como fazer as guerras. A gente não pode fazer as coisas, né, sem o Espírito Santo, sem comunhão com o Espírito Santo, sem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, sem entrar numa guerra que não é nossa, que é de outras pessoas, que não tem nada a ver com a gente, não é? Divididos, fragmentados, cheios de conflitos internos, insatisfações, que amanhã eu vou partir daí. Amanhã eu vou partir daí. Olha para sua esposa, seu esposo, olha para seu pastor, seu líder que está com você, pega na mão deles e diga, vamos fazer uma guerra, que nós iremos vencer todas nossas batalhas. Vamos fazer uma guerra, em que saiamos abençoados e vitoriosos. Olha para teu irmão e diga, nós queremos a sua vitória, nós não queremos seu heroísmo. Quero ouvir um amém. Jesus já morreu, mártir já foi, Jesus não precisa disso, mas o sangue dele já é suficiente. Nós precisamos da sua, igual eu falei para o Júlio, Júlio, você é um tesouro de Deus, vivo, morto, não vai contribuir quase nada. E assim aconteceu. Mas ele falava muito, não, eu quero ser mártir. Só para você ter uma ideia, 2 filhas, ele tinha 2 filhas. As 2 filhas, uma tinha 13, outra tinha 15. Ele tinha tanta certeza que ele ia ser assassinado, que ele pegou as 2 meninas, numa quarta-feira, à tarde, vestiu as bichinhas de noiva, e entrou com elas, com uma, depois saiu e entrou com a outra, levando no altar. Ou seja, ele fez um ato simbólico de casamento para as filhas, 10 anos antes, porque ele sabia que ele ia morrer, e que ele nunca levaria elas no altar. Fala, triste. Não acho que, bispo, mas foi maravilhoso, ele foi herói, foi para o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu quero estragar o inferno aqui na terra primeiro, bastante. Eu vou destroçar o inferno. Diga amém, Jesus. O céu pode esperar, sim ou não? Lá no céu é só adoração, lá no céu não tem obra. Aqui que Deus precisa de você. Olha para teu irmão e diga, aqui Deus precisa de você. Aqui Deus precisa da igreja. Aqui Deus precisa de nós. Fecha seu equipamento, fecha seu material, levanta as suas mãos e diga, eu recebo essa palavra. Diga em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela força da tua palavra. Diga, eu quero aprender a fazer as guerras debaixo da tua direção, da comunhão do Espírito Santo. Quero aprender a fazer as guerras, Senhor, na dependência do Senhor.
Quero aprender a fazer as guerras que são minhas batalhas. Não vou entrar em qualquer batalha, Pai, não vou. Vou entrar apenas nas tuas batalhas, nas minhas batalhas, da nossa família, da equipe e da nossa igreja. Isso nós vamos entrar, do teu reino. E por fim, dá-me unidade inteira, dá-me um coração completo para cumprir tua palavra. Dá para dizer amém?